Fala galera, professor Kevin na área aí mais uma vez. Estamos junto aí para poder explicar para vocês hoje o próximo conteúdo de vocês. Galera, vocês sabem que a água é muito importante para nós seres humanos, nós precisamos muito da água. Ela pra gente, ela sustenta todo o nosso organismo, assim como todas as plantas e todo o ecossistema, né, do nosso planeta aí. Enfim, pessoal, hoje eu estou aqui para explicar para vocês como que funciona o tratamento da água para chegar nas casas de vocês. A princípio, a primeiro momento, nós precisamos captar essa água. Geralmente essa água é captada dos rios, certo? Ou seja, vou explicar para vocês o passo a passo, vou colocando as imagens para vocês de como mais ou menos funciona aí o tratamento da água, tá? No primeiro ponto, tá? Temos a água captada dos rios e é levada até um centro de tratamento, certo? A gente chama as estações de tratamento de água de ETAs. Esse é o nome dado às usinas, né, de tratamento de água. No segundo ponto, pessoal, o que vai acontecer? As válvulas que controlam o fluxo de água, elas entram na estação, coloca a água na estação, certo? E ali na bacia de tranquilização eles deixam a água parada por um tempo ali, para que eles consigam tirar todo o lixo que tem ali na superfície da água. Então, ou seja, eles tiram toda aquela parte ali que está deixando a água poluída. Depois disso, eles despejam dentro da água alguns produtos como cloro, para poder deixar ela mais limpa, certo? No caso, eles têm que eliminar os micro-organismos que tem ali naquela água para poder levar para casa de vocês, certo? Então, depois disso, depois que eles já aplicaram cloro, eles vão fazer o que? Eles jogam os floculantes. O que são os floculantes? Eles vão pegar as moléculas de sujeira, no caso poeira, alguma coisa que tem ali no meio da água, e vai flocular ela, ou seja, ela vai virar como se fosse flocos de sujeira. Então, pessoal, depois que eles jogam esse floculante, fica como se fosse uma camada de sujeira ali na parte do fundo da água, certo? Essa já é a quarta etapa. Na quinta etapa, nós vamos jogar o decantador. Professor, o que é o decantador? Todo o fluido mais pesado que tem na água, ele vai parar no fundo, assim como eu disse para vocês. Eles floculam, né, no caso, então vai ficar toda a sujeira ali na água, e depois eles jogam o decantador para que a água vá ficar sedimentada ali no fundo, ali, né, daquela bacia ali onde está armazenada a água, né, daquele tanque. Depois, essa aí já é a quinta etapa. Na sexta etapa, nós temos um negócio chamado seguinte: dentro do decantador, existe umas pás que ficam raspando o fundo, certo? Tirando toda aquela parte de sujeira que está localizada ali naquela região, certo? Ou seja, ela joga toda a parte suja para o interior do tanque. Dependendo das estações, aquele lodo que é retirado, eles são mandados para um canal de esgoto, certo? E depois eles secam esse lodo que tem ali dentro, e depois ele é levado para um aterro sanitário, tá, pessoal? Na sétima etapa, a água da superfície do decantador, ela é recolhida por canaletas, certo? E são levadas a dezenas de filtros, tá? Ou seja, nós tivemos a primeira etapa, que foi captar a água do rio, deixar a água parada para poder conseguir tirar a sujeira que está dentro da água. Depois ela é aplicada o floculante para poder deixar toda a sujeira que está dentro da água ali junta. Após isso, a gente coloca num decantador para que a gente separe toda a parte suja, vá para o fundo, vira um lodo, e a parte de cima fica água. Depois, nós usamos o que? Uma canaleta para poder levar a água para os filtros. Por quê? Porque a gente precisa filtrar toda aquela água para que tire mais ainda as impurezas, para que possam mandar para dentro das nossas casas. Então essa aí já é a sétima etapa. Depois, na oitava etapa, a água filtrada vai para um canal onde ela recebe mais cloro, cal e flúor. Por quê? Ela precisa de tudo isso aí pelos seguintes motivos. O cloro mata os micro-organismos, e o cal retira a acidez da água. E o flúor previne cáries na população, ou seja, é uma forma do nosso governo ainda, né, do pessoal que trata a água, se preocupar com a população para que elas não venham a ter cárie através dos micro-organismos e bactérias que tem dentro da água, certo? E por fim, a água tratada vai para os reservatórios e depois ela é liberada para as casas, tá? Mas aí, depois que está dentro da casa de vocês toda aquela água, vocês vão utilizar a água, mas ela vai parar num canal. E esse canal pode ser um esgoto,
né, que algumas cidades têm os esgotos já dentro delas mesmo, né, que você não precisa estar guardando toda aquela sujeira, né, no caso que vocês tiram da casa de vocês, com aquela água e vai para uma fossa, por exemplo, que é o mais comum aqui na região onde nós moramos, em Rondônia, mas em algumas cidades existe jornais de esgoto, né, cujo vocês ainda têm que pagar uma porcentagem ali para poder tá utilizando aquele sistema de esgoto, tá, pessoal? Mas enfim, depois disso, todo esse esgoto que é retirado das casas, né, ele tem que passar por um tratamento. Esse tratamento ele serve para quê? Para que você possa jogar toda aquela água de volta no rio. Aí você não vai poder jogar água cheia de cocô e de coisas ruins ali no rio, certo? O que você vai fazer então? Você vai, no caso, a primeira etapa de todas, você vai jogar toda aquela água com resíduos de fezes, urina, todas dentro da estação de tratamento do esgoto, certo? Então a primeira etapa vai fazer o quê? Captar toda essa água suja. A segunda etapa, ah, no caso, tem grandes redes para separar as partes ali, né? No caso da sujeira que vem junto no esgoto, certo? Para passar apenas a água. Ah, depois, nós temos a terceira etapa. A terceira etapa vai tirar toda a areia que existe ali nos resíduos da água, certo? A quarta etapa passa da caixa de areia. A quarta etapa, depois da caixa de areia, aquela água é mandada para os tanques de decantação, onde ela vai estar sedimentando toda a parte suja que tem ali na água. E, mais uma vez, vai ser retirada toda aquela sujeira e vai ser mandada para os aterros sanitários. Na quinta etapa, tanques de aeração. Por que é mandado para lá? Porque ainda essa água, depois de ter passado por todas essas 4 primeiras etapas, ela ainda está com muita sujeira ali dentro, certo? Ela precisa ser limpa antes de ser jogada nos rios. O que vai acontecer então, pessoal? Eles pegam essa água e mandam para um tanque, eles mandam para o tanque de aeração. Esse tanque de aeração ele vai fazer o seguinte. Então, pessoal, quando vai para esse tanque de aeração, a água fica ali armazenada, certo? E ela entra em contato com o ar, a atmosfera, com o oxigênio do ar. Ou seja, quando ela entra em contato com o oxigênio do ar, todos os micro-organismos que estão ali na água, ela vai sedimentando no fundo. A matéria orgânica vai ser decomposta pelos micro-organismos que estão ali dentro, certo? Fazendo com isso que diminua aí a carga poluidora do esgoto. Depois disso, a gente manda toda aquela água, né, dos tanques de aeração para um outro tanque de decantação, mas é chamado de tanque de decantação secundário, porque a parte mais suja do esgoto já foi retirada, mas ainda a gente precisa tirar aquela parte mais fina. Então a gente manda de novo, né, para esse tanque de decantação secundário, onde ele vai estar trabalhando limpar toda aquela água, todo aquele sólido que ainda tem na água. Ou seja, ele vai tirar cerca de 90% de toda a poluição que tinha na água. 90% é muita coisa, ou seja, é aceitável. Então aí eles podem retornar essa água para os rios. Até porque, pessoal, as águas dos rios você pode até beber, mas para isso você tem que esquentar ela, porque dentro dos rios também existem micro-organismos e bactérias que são eliminados por outros animais que vivem ali naquela região, tá, pessoal? Enfim, então essas aí são as 7 etapas aí, né, do tratamento de água do esgoto, tá, pessoal? Pessoal, é importante dizer para vocês também que vocês devem cuidar muito da água, porque a água, assim como todas as coisas do mundo, ela também pode acabar. Então, o que a gente pode estar falando para vocês é o seguinte: evite o desperdício, tá? Não jogue sujeira nos rios, não jogue a sujeira nos bueiros, tá? Ah, se você for fazer irrigação na casa de vocês, procurem colocar alguns tanques para poder armazenar aquela água, para poder irrigar as plantas de vocês com a água das chuvas, tá, pessoal? E também, se puder reutilizar a água, assim como a gente faz nas piscinas, pode fazer um tratamento químico nela para poder estar reutilizando ela, porque também é possível, tá, pessoal? Enfim, usem a água com consciência, a água também acaba, tá, pessoal? Água doce no mundo tem bastante, mas lembre-se que tudo que tem muito, uma hora acaba, né? Então, usem com sabedoria, com paciência e com consciência. Enfim, pessoal, uma outra coisa que eu quero falar com vocês hoje é sobre os resíduos sólidos. Metal, plástico, outras coisas do tipo que são impossíveis de você tá eliminando, e restos de alimentos. Galera,
que é importante que vocês façam um processo seletivo aí na divisão aí do lixo da casa de vocês, né? Por que é importante isso? Porque, galera, sério, quando vocês mandam tudo pro lixo, vai lá para o aterro sanitário, então vai lá para os grandes lixões. E o que acontece? A mistura de todos esses elementos, mais a matéria orgânica, no caso, que é a comida que vocês também jogam no lixo, ele gera um tipo de uma substância chamada de chorume. Esse chorume é extremamente tóxico. Se ele cair nos lençóis freáticos e parar nos rios, é perigoso acabar com populações de peixe e assim vocês vão estar prejudicando o meio ambiente, certo? Ou seja, por que é importante o processo seletivo na catação aí do lixo? Porque, galera, pensem comigo. Se você faz a coleta seletiva, se você coloca plástico com plástico, metal com metal, papel com papel e lixo orgânico com lixo orgânico, o que vai acontecer? Vocês podem estar reutilizando esses materiais através de reciclagem, ou seja, é comum vocês estarem reciclando, tá, pessoal? Enfim, e com isso, galera, o que eu peço para vocês é tenham consciência também sobre isso, tá? Porque caso vocês joguem tudo de qualquer jeito no lixo aí, existem pessoas que são catadoras de lixo também, que elas vão lá e fazem essa coleta seletiva lá, mas você pode estar prejudicando essa pessoa, porque ela vai estar vai estar contraindo certo tipo de doença e tal, até por causa de todo o lixo tóxico que vai estar. Assim como eu disse para vocês, pessoal, várias coisas podem ser recicladas, como por exemplo o alumínio. Vocês sabiam que quando eu era mais jovem, eu, o meu irmão e a galerinha daquela época vivia catando as latinhas de cerveja, de refrigerante que tinham dentro de casa, certo? E montuava, fazia um monte bem grande lá e chegava e vendia o alumínio. Isso aí dava um dinheirinho legal pra gente, né? Galera, por que a gente faz isso? Fazia isso, né, no caso. Dava um dinheirinho e ainda assim a gente estava ajudando o meio ambiente, porque o alumínio é extremamente reciclável, ou seja, você pode reciclar ele diversas vezes diferentes. Ou seja, procurem sempre estar fazendo a coleta seletiva para que vocês possam realmente continuar nesse caminho que eu disse para vocês, tá, pessoal? Bom, o que eu tinha para passar para vocês no vídeo de hoje era isso aí, e eu espero que vocês tenham uma ótima semana aí, tá? Valeu, um abraço.